Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com Chico Felice, Fibertolar. É assim mesmo que tá na minha certidão. Gente, eu fui demitido. Eu não posso falar mais nada porque eu fui demitido antes do começo dessa gravação. Então eu vou estar aqui só quieto, tá? Eu estou com vocês, mas eu não estou com vocês. Vamos contar, vamos expor o Felipe. Não. Eu sou muito zoado por eles. Você é verdade. Oi? Eu sou sim. Você esculacha a gente, humilha a gente. Não, gente, é E sério. você humilha a gente. Eu queria pedir help, gente. Você viu a tirinha? Óbvio, eu vejo todas as tirinhas. Eu só não reajo, porque você não paga. Você não comprou meu engajamento. É verdade, ele não reage nenhuma. Eu reajo O Chico a toda. comenta Tem um as reajo, eu tirinhas. compartilho, velho. Eu compartilho todas. Eu dou sangue. Eu dou sangue Eu pago por mais essa. pro Chico. Eu pago mais pro Chico pra ele poder comentar. E você não recebe porque você obriga a gente a comprar comida pra você na gravação. Não. Olha, Eu vou mandar os prints. Só pra tirar a cortina e abrir, Felipe chegou atrasado e ainda exigiu comida. Exato. Eu vou mandar os prints da conversa do que aconteceu. Eu sou uma pessoa enferma, eu tô tomando remédio, estou sem dinheiro pra comer em casa. Eu tô tomando remédio. Eu sou acamada. Estou uma pessoa acamada e eles não quiseram comprar um salgadinho pra mim. Então, bora começar. Vamos pros causos. Hoje eu vou começar aqui assombrada pelo sogro. Olá, Mabê, convidados, tudo bem? Me chamo Cássia, sou de Porto Alegre. Acompanho o Caso Bizarro desde o tempo que fazia parte do Moldes. Então, antes de emancipar. Antes da emancipação do caso. No dia 9 de junho de 2021, acordei às 6h12 da manhã, o que nunca acontece, já que não tenho o costume de acordar cedo. Naquele momento, algo estranho estava no ar, uma sensação de inquietação. Os meus pensamentos estavam repletos de morte e coisas ruins. Inclusive, pensei no meu pai morrendo, o que foi muito angustiante. Atribuí essas sensações ao fato de estar ouvindo muito podcast de True Crime. Tô tentando colocar aí. Amor, mim, né? obrigado. Obrigado pela propaganda, terror, como ela chama. Obrigada, Tá jogando a culpa nos outros, né? Cássia, obrigado. Todo mundo que tá escutando agora vai desligar Cássia. e o engajamento vai pra zero. A retenção desse podcast acabou de cair pra Acabou. menos 12. Primeira história. Primeira história, obrigada, Cássia. Mas enfim, atribuí essas sensações ao fato de estar ouvindo muito podcast de True Crime, história de terror e assistindo a séries policiais, o que talvez tenha me deixado mais sensível. Bora colocar uns filmes aí de desenho, uns vídeos de gatinho. Tô sensível. Decidi levantar, fui ao banheiro e em seguida a sacada para drenar a água acumulada devido à forte chuva durante a madrugada. A atmosfera estava gélida e as sombras dançavam na penumbra. Gente, é o essa de Queiroz que mandou. É o espírito de Clarice Lispector psicografando uma mensagem. Exatamente. Sombras dançavam pouca. Dançando na Com penumbra. pinheirinhos de imaginação. Desculpa, me excedi. Vai. Dando-me a ideia de adiantar o dia. Contudo, o frio intenso que parecia emanar da própria escuridão me fez recuar e optar por recuar. Gente, a Cássia é claramente um fantasma do século XIX. Ninguém escreve assim em 2023. Perfeita, Cássia, você é perfeita. Ao deitar-me novamente... Sério, perfeito. Deparei-me. Cássia Temer. Eu não vou apontar ninguém aqui no podcast, mas tem gente que não sabe nem usar esse Ela entra com uma ínclise fudida. Daqui a pouco vai vir uma mesóclise. Vai vir a mesóclise. Eu quero... Depar-me com uma alma penada. Deparmei. Calma, Felipe. Eu tava bebendo água, essa O Felipe claramente alérgico a mesóclise. Mano. Não. Vocês Foi usar uma repararam mesóclise que ele eles estão desmaiou, com o celular todo mundo em e eles me silêncio. deram o Porque você tablet um pouquinho maior. Você tá quase desmaiando. Daí sua visão tá comprometida. Foi por isso. Juro, eu falei isso. A Mariah Carey reclama de ganhar o melhor... O que você quer? Sério. Você quer um TP só pra você? A gente coloca, madame. É só mais uma das suas eles exigências. acham que eu não sei ler. Você não viu o que ela falou agora? Você não viu? Que você é alérgico à ínclise. Não, eu disse que eu não apontaria nomes. Eu não apontei nomes. Que não dá nem pra apontar nomes. Vamos. Vamos voltar. Clima tenso. Clima tenso entre os brothers. Entre os brothers. Havia um espectro sinistro.
Não. Ai, gente. Mano, meteu essa de Queiroz, gente. É isso. Agora é assim. Havia um espectro sinistro. Um homem alto. Parado silenciosamente no canto da porta. Contudo, ele só era visível através do espelho. Meus olhos desesperados fixavam-se no espaço vazio diante dele. Mas não havia nada ali. No entanto... Ótimo exemplo, o uso de no entanto. Sua figura macabra permanecia refletida, imutável e assustadora. Nossa, Gente, a Cássia gabaritou na redação do ela- Enem, velho. Imutável. Aqui, ó. Gente, imutável é muito bom. No panfletinho do Eu nem tô- ângulo. eu nem Sabe tô aquela prestando- apostila que eles fazem com o melhor exemplo de redação? Cássia. Eu História nem de tô Cássia. prestando Toma. E no atenção primeiro na história, capítulo tá? de Tô Crepúsculo só no... tem a palavra imutável também. Quem tem ref tem tudo, né? Uma pessoa lida, Ela entrega uma pessoa refs. estudada, é uma pessoa A estudada. gata entrega refs. Fun fact. Eu que digo, Achei que você ia continuar falando. Tá. Imaginei que fosse um truque da minha mente. Mas na dúvida disse, sai daqui, demônio. Tá frio e eu quero dormir mais um pouco. Não me incomode. Não, pro demônio ela meteu um casual. pro demônio ela fala informal. Pro demônio... O demônio ele é Ei, street, brother, assim. sai- Ó. Falou, leque, vaza aí. Vaza aí, Pro Pet. demônio, ela- Aplica o vazaire, lecão. Sentei-me na O cama vazaire. e disse-lhe, fixada nos olhos, vaza, louco, maluco. Vai meter o louco pra cima de mim ou capetão do pro caralho? caso bizarro, Vaza. essa de Queiroz pro demônio é Valesca Valesca Popozuda. Eu vou posuda, MC caralho. Carol. É isso. Se me atacar, eu vou atacar. Tá certo. Deitei-me novamente, olha lá, de novo, só pro demônio. Reservou o casual pro A demônio. Barça, ela deixa pro demônio. É que vai saber Não, a também Barça, se o ela deixa demônio, pra né, gente. Deitei-me novamente e abracei meu namorado, esperando que o sono retornasse. Nossa, o boy tava lá. Tinha um boy. No boy meio da- do Bem caminho bom tinha esse um boy. boy. Presta pra muita coisa. Se o demônio tá lá e você não pode acordar ele, imagina o que é uma emergência. Realmente, né? Uma pessoa que não é capaz de fazer nada. Se a casa estiver pegando fogo, não acorda. Não Só acorda se o ele boy. estiver pegando fogo. Às 6h30, meu namorado também acordou incomodado. Ele levantou-se, tomou água e voltou pra cama, mas também não conseguiu dormir. Ficamos deitados em silêncio, aguardando o sono que não veio. Às 7, acordamos com o celular do meu namorado tocando. E naquele momento já senti que era uma má notícia. Tô com uma tosse. Aí, Ai, falou que uma susto. notícia. Não, ela foi um tossiu. mistério, assim. Deu um suspense essa tosse. Não, Foi- corta isso. Deixa a tosse. É um bom timing, assim. É uma boa construção. Eu gostei. Eu achei que ela tivesse lido alguma coisa que ela tinha ficado... Mas foi. Não, Foi uma construção. É só Covid, amor. Wolf Maia, escola Wolf 2023 tá Maia. todo mundo com Covid. Ela fez Meu tablado. Deus. Ela fez tablado, ela. Ai, que ódio. E pior que enfim, eu sempre falo que eu fiz teatro em Itajubá. Aí eu sempre falo isso, não, que eu fiz teatro em Itajubá. Quando ele desligou, contou-me que era a moça que ajudava o pai dele em casa, informando que havia encontrado o pai dele morto. Meu sogro, que já estava debilitado devido ao câncer e problemas cardíacos, havia perdido a batalha durante a mesma madrugada. Meu corpo se arrepiou e minha mente voltou ao vulto misterioso que havia visto horas antes. Seria a aparição um aviso sobrenatural ou uma despedida sombria? Após essa ligação, fomos até o apartamento dele, onde nos deparamos com a realidade brutal. Meu sogro estava caído no chão, inerte e solitário. Chamamos o SAMU, e a confirmação do óbito nos atormentou ainda mais, sugerindo que ele havia sucumbido nas horas mais sombrias daquela noite. Os trâmites funerários que se seguiram foram dolorosos, embora seu adeus tenha sido digno, dadas as restrições impostas pela pandemia. Gente, dadas as restrições impostas. Nossa, que triste isso, né? O lance da pandemia? É isso. Não, é sério, porque daí não deu nem pra fazer as coisas direito. Pra poder Eu ia resolver. falar de uma coisa e o Chico falando de uma coisa séria. Ô, fiquei, pesou o after, eu pesei o after. Pesou o after. Mas a história não acaba aqui. No dia seguinte, ao retornarmos ao apartamento do meu sogro para resolver os últimos detalhes, uma presença sobrenatural e sinistra parecia ter se instalado. Uma onda de desespero me atingiu e lágrimas rolaram sem controle. Meu namorado afirmou ter ouvido de forma perturbadora seu pai chamando por ele. Meu Deus. Além disso, as guias religiosas de meu sogro, uma espécie de cordão protetor da Umbanda, que deveriam tê-lo acompanhado após a morte, ainda estavam lá.
Parece que artigos religiosos devem ser enterrados juntos com a pessoa, pois carregam a energia dela, algo assim. Isso é um comentário que ela fez aqui. Sabendo disso, trouxemos as guias para o nosso apartamento, pois minha sogra, que é praticante da Umbanda, orientou-nos a descarregá-las em algum lugar na natureza à beira da água. Eu sei, nada eco-friendly. Como ambos somos biólogos, não achamos isso uma boa ideia, então deixamos as guias dentro de um vaso de plantas aqui em casa. Era o mais próximo da natureza que tínhamos. Gente, não. A pessoa falou assim, joga na natureza. Gente, são 3 colares. Você não tava fazendo um vazamento de petróleo Exato. Gente. no oceano. Assim, são Não, 3 tipo colares assim, de conta. O mundo vai sobreviver. Não vai, O mundo mas... já viu coisa... o não mundo vai já ser tá por ferrado. isso Não que vai- o mundo vai morrer. O exato. mundo vai morrer, mas Por não é por causa outro disso. motivo, talvez. Não, mas assim, joga na natureza. Pus num vaso na minha casa. Vai dar errado, gato. A gente já sabe que vai dar errado. Uhum. Uma menina tão inteligente, escrevendo tão bem. Desde que as guias vieram pra cá, passei a acordar gritando e com muito medo durante a madrugada. Sempre no mesmo horário, às 4h12 da manhã. Como se sempre houvesse alguém perto de mim. Gente, a segunda vez que isso aconteceu, já tô mandava fazendo guia esse jogo. pro... Quantas guias fosse. Pede um motoguia aí pra levar pro Catarata lugar. do Iguaçu e joga, velho. sabe? Jacuenda. Além disso, ambos sentíamos constantemente que havia alguém nos observando. Também não conseguia mais ficar sozinha no apartamento sem sentir medo. Sentia frio o tempo todo, um frio que não passava, mesmo que eu me cobrisse com roupas quentes. E um dia cheguei a sentir o perfume do meu sogro no apartamento enquanto estava sozinha. Perguntei ao meu namorado quando ele chegou do trabalho se por acaso ele havia passado antes de sair o perfume, mas ele disse que não. Doamos muitas coisas dele, pois não tínhamos como ficar com tudo. Meus pais, que ficaram com algumas coisas, passaram a ser assombrados durante a noite por um vulto de um homem. Meu Deus, gente. Tanto não. o meu quanto Tudo minha passava mãe. tartaruga, não. Né? Tanto meu pai quanto minha mãe estavam vivenciando isso, mas nenhum dos dois haviam me contado sobre as perturbações que estavam vivendo. E eu também não estava falando sobre as minhas. De novo, falem, gente. Falem entre si. Converse, não tem Wi-Fi. Age como se não houvesse Wi-Fi em nenhum lugar. Você tivesse que Conversem entre conversar. si. Na sequência, tive um sonho perturbador. Meu sogro, completamente tomado pela raiva, nos xingando por doar os seus pertences. Pedia que o que fosse dele ficasse com meu namorado, mais ninguém. Por fim, resolvi relatar esse sonho para minha mãe, e ela contou o que estava acontecendo com ela e meu pai. Rapidamente, ela me devolveu várias coisas, com medo de ser assombrada pelo meu sogro. Detalhe, meu sogro em vida era uma pessoa muito apegada às coisas materiais. Quem poderia imaginar no que ia dar? No final, não aguentamos mais e levamos as guias até um lago aqui na cidade, onde as descarregamos, fazendo uma oração e pedindo que ele encontrasse a luz. Uns dias depois, meu namorado sonhou com o pai dele chorando muito, pedindo ajuda. Nesse mesmo sonho, a falecida avó do meu namorado, a mãe do sogro, né, apareceu e o levou consigo. Depois disso, nossa vida voltou ao normal, restando apenas o luto a ser vivido. Será que as guias religiosas eram realmente a chave para liberar sua alma, ou tudo não passou de uma manifestação da nossa própria mente, assombrada pela tristeza e pelo medo? A resposta permanece um enigma. Espero que tenham gostado do meu relato. Um beijo. Pra mim, não foi um enigma. Eu achei bem claro. Achei que tá bem claro. Tá claro. Gente, a pessoa apegada aos materiais já nem doa. Não sei. E olha que eu sou a favor de doação, mas assim, às vezes é melhor doar em vida. E pensa o tanto que ela podia ter poupado, né? É. Os pais, A si a si mesmo. Olha, o Se Cássia, tivesse 3 colarzinhos na... Colarzinho não, né? Não pode falar colarzinho. 3 guias 3 guias. no oceano. Não ia fazer mal a ninguém, gente. Não ia enforcar ninguém. Olha, o que me preocupa é o lance de levar pra casa, gente. Porque eu fiquei assim... É isso. É isso, Não leva entendeu? boneca, não leva crucifixo, não leva guia de gente que morreu pra casa. Eu acho que... Dá pra Legião da Boa Vontade. De Se alguém certo vai comprar e daí o espírito vai pra casa de outra pessoa. Você terceiriza a assombração Terceiriza, desse jeito e ainda faz o bem. Cássia. Ainda tem mais? Não, Cássia tá livre. só Vamos livrar a finalizar, Cássia da vamos gente. livrar a Cássia também. da gente também. Você tá livre, Cássia. Dele e de nós. Vai escrever, vai. Vai ficar bem. Mas, ó, você escreve muito bem, Cássia. Mande mais Parabéns, casos que a gente vai adorar ler. Adoramos esse pedaço do crime do Padre Amaro do Essa de Queiroz. Próximo caso. Vamos lá. 2. Bichinho que faz psiu. É o nome do... Esse é o título, você É o inventou. título, bichinho que faz psiu. Eu já amo. Pera, qual que é... Psiu. Bichinho que faz psiu. Psiu.
queria aproveitar esse título pra falar que a Mabê é mineira. Bichinho que faz psiu. Ah, é verdade. Olá, Mabê, Chico e Fi. Me chamo Tamires e atualmente moro em Luxemburgo. Não tem nada de Minas. Será que foi em Luxemburgo que algum bichinho fez psiu? Ela é muito rica. Luxemburgo é, né? Luxemburgo. Sabe o tamanho de Luxemburgo? O tamanho disso aqui. Isso aqui. É tipo Isso assim, aqui. tem 5 cidadãos. Literalmente. Só dá pra ficar com um pé em É o Luxemburgo. menor país do mundo? Ou é o Vaticano? O Vaticano não é um país, você sabia disso, né? Sabia? É complicado, porque as pessoas acham que o Vaticano é um bem país. complicado, gente. Ó, Vaticano, menor país do mundo. Então, mas tá errado, porque talvez ele seja não uma é das coisas país mais de complicadas verdade. do mundo. Não. Isso é sempre escrito errado, mas o Vaticano não é um país de verdade. A National Geographic fala Errou. que, ó... Errou, né? Ó, a National Geographic fala que é o Vaticano. Não confiem Eles na erraram. National Eles erraram, eu tô falando Geographic. A sério. National Geographic. É que eles resumem, falam que é país. Mas se você olhar o tratado... Sim, eu tô sim. falando sério, porque eu estudei pra um episódio do Modos recentemente. E se você olhar... No Zap, né? Você recebeu. Ah, por que eu falo sério aqui? Ai, pô. Vai, Gente, vai. é errado. Ele Conta não é. porque é errado. Mas, ó, o 7º país... O Luxemburgo é o 7º menor país do mundo. Ah, então tá bem longe de ser o primeiro. Ah, né? mas é o 7º, porra. Tem Pô. muitos países. Pô, onde você pegou isso? Eu tô com uma outra lista aqui, hein? Vaticano em 1º, Mônaco em 2º, Nauru em 3º, Tuvalu achar em outra 4º, aqui. San Marino em 5º, Liechtenstein em 6º, 7º, Ilhas Marshall, 8º, São Ah, Cristóvão eles e ficam pondo Neves, essas ilhas, nada a ver. Maldivas e Malta. Quando vocês quiserem, tá? Eu continuo É aqui. isso, gente. A gente Eu já li leu, frase da uma Tamires. palavra do caso. Eu conheci... E depois nossa, entrou numa guerra de Google. Vamos lá. Não, eu conheci Luxemburgo, um cara de 7º. Luxemburgo já. Um dos 5, né? Um dos 5. Se é o 7º, então... Você quer a falar gente- mais um pouco de Luxemburgo? A gente Vamos esquece do vamos caso. assumir Eu só que o queria- primeiro... Eu só queria contar que eu Vamos conheci assumir cara que o de primeiro Luxemburgo. país, o menor país do mundo, tem menos 2 pessoas? Já que o 7º tem só 5? São só espíritos, elas morreram. São 2 fantasmas São em menos Luxemburgo. 2. São 2 fantasmas. Olha, Luxemburgo tem 640 mil pessoas. Ó, Olha, bombando, um pouquinho hein? mais de 5. Qual que é o nome da gata aí? A Tamires. Tamires, 600 você é 640 mil. Coitada dela, só tava querendo que a história dela fosse contada. Não, Desculpa, não queria Tamires. entender um pouquinho mais sobre o lugar que ela tá morando. Desculpa, Ariel. Me chamo Tamires e atualmente moro em Luxemburgo. Como os episódios do Caso Bizarro estreiam às 3 da manhã, aqui já são 8 horas e começo meu dia dando risada e passando medo com vocês. Esse caso bizarro aconteceu com o meu esposo quando ele tinha por volta de 15 anos e morava no interior do Rio de Janeiro. A igreja promovia um acampamento de escotismo anual. Os rapazes iam literalmente no meio do mato, montavam barracas, cavavam latrina, pegavam água do rio. Enfim, um acampamento raiz, e essa história se passava num desses. Quando o cansativo primeiro dia chegou ao fim e tudo estava montado, foram selecionados os líderes, adultos responsáveis pelo acampamento, e os jovens que fariam a vigia durante a noite. Como era um local de campo aberto, a ronda noturna era muito importante para a segurança. Um jovem foi escolhido para a ronda da meia-noite às 2 da manhã. Ele tinha 12 anos e era seu primeiro acampamento. Isso, coloca a segurança de um grupo de pessoas numa criança de 12 anos. 12 anos, os anos 90, né? Você confiaria a sua vida a uma criança de 12 anos? Nos anos Depende. 90, sim. É uma daqueles pequenos gênios do Luciano Huck. Eu confiaria. Mas duvido, ele sabe soletrar, ele não sabe ver. Então, ser daí um aparece o leão. Chupacabra, daí ele fala Mesopotâmia, MS. Chupacabra vai ficar impressionado com a inteligência Chupacabra, dele. C-H-U-P-A. Hífen. Hífen. C-A-R-B-A. O Chupacabra vai ficar muito impressionado e vai embora. Como é possível, né? Os Cada anos um 90, luta né? com as armas que tem. É verdade. 12 anos, gente. Um grupo de quantas pessoas que ele falou? Ele não falou, né, o número de É, pessoas. muita gente. Mas bastante gente. Vamos supor aqui umas 640 600 mil pessoas. 640 mil. Luxemburgo inteiro estava lá no Rio de Janeiro, dentro do Rio de Janeiro. Não, velho. Nossa, o foco hoje, ninguém tomou Ninguém, Ritalina, não tem, né? não tem. Ninguém tomou Ritalina. 3 a gente horas tá de na programa, a gente tá na frase. meia história. Uma história e meia. A gente leu essa de Queiroz e meia história agora, Dan. Vamos lá. Anterior, que a galera falou assim: eu não consegui acompanhar esse episódio, foi nem a gente. A gente não consegue mais. Tem dia que não dá, gente. Mas vamos Vamos focar. lá, vamos lá. Vai.
Mas vai. 12 anos era seu primeiro acampamento. Ele tinha 12 anos. Era o primeiro acampamento dele. Ele tava Nossa, cuidando era o de primeiro 640 mil ainda. pessoas. A ronda começou e ele foi com a sua lanterna vigiar uma área de mato próxima. Pouco tempo depois, ele voltou correndo, chorando e gritando muito alto. Socorro, socorro. Quem poderia imaginar que uma criança ia correr e Ia dar chorar, né? merda. Ia dar merda, óbvio. O acampamento acordou na adrenalina da preocupação e quando perguntaram a ele o que tinha acontecido, ele disse: tem um bicho no mato. Ele estava fazendo psiu pra mim. Todos os jovens começaram a... Todos os jovens começaram a rir. Psiu. Os jovens sou eu, tá vendo? Ó, você faz, eu rio. Os líderes foram investigar e não acharam nada. Então, o segundo dia já começou na vibe da zoação do bicho que fazia psiu. Psiu. Eles estão rápidos. Os meninos andavam pelo acampamento fazendo psiu. E os líderes desconfiaram que tivesse sido alguém que estava querendo pregar uma peça no garoto por ser o primeiro acampamento dele. Até aí, tudo bem. Mano, gente, ainda por cima, o menino que tava sendo liderado tava sendo zoado. Sofreu bullying. Ele primeiro sofreu uma assombração e no dia seguinte ele sofreu bullying. Nossa, eu tô me... É muito gostoso. Eu tô me Você vai começar a relacionando chorar, com né? ele. Porque é Era isso o que tá pequeno sendo acontecido Felipe. comigo aqui. Nesse É podcast verdade. desde E que eu tem entrei. 640 mil pessoas agora aqui gravando, fazendo bullying com você. Sim, todos os espíritos que estão aqui agora. Presos com você. O segundo dia chegou ao fim e era a hora da ronda da madrugada novamente. Mas dessa vez foi diferente, porque quem ouviu o no meio do escuro foi um líder. Ele examinou o perímetro ao redor, mas só achou um mato. Na manhã seguinte, fez um sermão, dizendo que ronda era... Na manhã seguinte ele fez um sermão dizendo... Ele chamou todo mundo, Ele subiu no chegou, palanque e fez assim, ó. Gente. Tem uma coisa muito importante pra falar, tá? A tirinha vai ser desse psiu, hein? Ele examinou o perímetro ao redor, mas... Não consigo gente, ouvir eu tô- perímetro e não pensar em períneo. Toda vez que você começa a falar perímetro, ele Eu tô examinou lendo o a mesma frase perímetro. umas 300 vezes. Na manhã seguinte, ele fez um sermão. Ele não falou psiu, tá, gente? Dizendo que ronda era coisa muito séria. Por isso que a gente bota crianças de 8 anos 8. pra cuidar da segurança deles. A criança tinha só 3 anos e estava cuidando de todo mundo. É muito sério. Ai, onde eu parei, gente? Não tá dando. Ele disse que ronda é uma coisa muito... muito séria. Ele falou psiu. Muito séria. E que não queria ninguém enfiado no mato de noite pra fazer brincadeira. Desculpa, perímetro enfiado no mato. E a pessoa não quer que faça, não quer que dê gente, risada, vai. Pra fazer brincadeira idiota de... É isso. Mas meu esposo conta. Nenhum de nós tinha saído... Nenhum dos 640 mil, óbvio, tinha saído escondido das barracas pra fazer de madrugada. Fazer psiu de madrugada parece uma coisa muito... Parece exato. né? Vamos fazer um psiuzinho E outra, na né, escada gente? do prédio. Se eu fosse sair de madrugada pra fazer alguma coisa, não ia ser pra fazer... Eu imagino muitas essas crianças fazendo psiu aí pra perturbar a Nos criança. anos 90, psiu devia ser Sim. uma coisa, né? Fala aí pra gente, Mabê, psiu era uma coisa... Não, aí era um psiu, aí o menino já tinha comentado no dia anterior. Hã? Aí você não consegue pensar que no dia seguinte ficou todo E aí mundo ficou falando. zoando do psiu, é verdade. Aí o clima começou a ficar meio tenso, porque na terceira noite o bicho do psiu... Quase que eu quebrei a minha... Nossa dinâmica. A minha dinâmica. A nossa dinâmica. A minha dinâmica. Não, que eu claro, que criei. a sua dinâmica. Com O licença. que foi melhor pra você. Tá bom, obrigado, senhora. Voltou a ser ouvido por muitos rapazes e os líderes perceberam que realmente não era ninguém saindo das barracas pra zoar. Mas toda vez que procuravam, não encontraram nada no mato que justificasse o psiu que vinha da escuridão. A quarta noite foi a vez do meu marido fazer a ronda. Ele pegou a sua lanterna e começou a andar entre a barraca com o líder. Eles se dividiram. Um foi cobrir uma área. Ai, não se divide. Gente. Você não aprendeu nada com o Não. Scooby-Doo. Não pode se Você dividir. não se Gente, divide não pode. nunca. só vai se dividir se você tiver... Não, nem... vai nem se Não, dividir. não. Vai, não vai. O líder foi pra um canto, a criança foi pro outro. Ele deixou uma criança sozinha com o moço. Em outras palavras. Com um monstro que fazia... Ele foi cobrir uma área de mato relativamente baixo. E lá, no meio do silêncio da madrugada, ele começou a ouvir atrás dele. Mais uma vez. Mais uma. Era um som nítido e muito perto.
Meu esposo se virou e apontou a lanterna para o mato e em silêncio foi tentar examinar. Nada. Ele ouviu novamente. Mais uma vez. Outra. A gente souber quem voltou agora, caralho. Não tinha ninguém ali. Ele estava sozinho. Sozinho não. Estava acompanhado da criatura sinistra que fazia... Rapidamente decidiu que era a hora de cair fora dali. Finalmente, né? E andando a passos largos, como todo adolescente que está com medo, mas que não quer parecer desesperado, voltou para perto das casas, das barracas. Até hoje não conseguimos achar uma resposta para isso. Meu marido nunca ouviu nada parecido em todas as vezes seguintes que foi a um acampamento. Ele nunca ouviu psiu na vida dele? Assim, não é uma coisa no mato, única né, e especial. Chico? Gente, é um bem passarinho, especial. velho. Passarinho. Não, no Não, mato eu é porque ele amei nunca foi esse no caso. Ibirapuera De à noite. madrugada. Isso aí No é o bambuzal, contraste. no bambuzal Nos do bambuzal Ibirapuera. do Ibirapuera. Vai ouvir muito... Gente, eu amei esse monstro porque ele é o monstro mais inútil do mundo. E ele só dá é o uma monstro cantada. sonoplasta do ratinho, assim. Ele só faz um barulho e ele não machuca ninguém. Não sei se não machuca, né? Não machucou a... Eu acho que ele machuca mulheres que vão se sentir assediadas. Ele não machuca escoteiros. Porque psiu não parece a coisa que um macho escroto faria pra uma mulher que passa na rua? Mas nesse lugar descampado, acho que não ia... Não sei. Eu gosto quando eles começam a argumentar, vai. Eu gosto de assistir. Como assim? Você acha que você não se sentiria assediada se ouvisse um psiu vindo do nada? Cara, se for nesse lugar que eles estão falando que é meio do descampado, eu ia ficar com muito mais medo do sobrenatural do que achar Do que que era de homem macho escroto. Não, tem mais medo de homem sempre. Mas ali eu não acho que ia pensar que é um homem. Até hoje não conseguimos achar uma resposta pra isso. Meu marido nunca ouviu nada parecido em todas as vezes seguintes, que foi a um acampamento. Luxemburgo tem muitas florestas e quando faço trilha, torço para não cruzar com o... que poderia muito bem ser a alma penada desocupada ou o ET tímido. Obrigado por ouvirem um dos meus casos. ET tímido, ela resolveu um mistério. É um ETzinho É tímido. um ET nerd com uma franjinha e um... Fazendo psiozinho. Um lapisinho no bolso. Ai, fofinho. Ai, eu amei o psiu. Pra mim, o Você psiu pode falar comigo? foi um rapidinho? caso antológico. Mocinho. Porque ele é fofo, ele é do bem. Ele é do bem. Ele só quer amiguinhos. Ele é tipo Stranger Things, assim. Ele é fofo e ternura e nostalgia e ternura. burrice dos anos 90. Tudo misturado. Mas ele Mas faz... acho que faltou uma morte Mas no ele acampamento. assédia. Se fosse Stranger Things, ia ter uma morte no acampamento. É Ia verdade. ter. Né, Ele- pra ser uma e ele história assedia mais mulheres, legal. segundo o Chico, né? Quem? O psiu. Não. Não culpa o meu ET tímido de nada. Falei que poderia ter sido mal interpretado o meu ET tímido. Eu defendo Não, meu defende ET o tímido seu até a ETzinho morte. até a morte. Tamires, perdão por tudo que a gente fez com a sua história. Tamires, perdão por dizer que Luxemburgo não é um dos menores países do mundo. Chega. Próximo caso. Queria transar. Ganhei uma sessão espírita. Quem nunca? Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fi. Tudo bem? Tudo e você? Eu não vou dizer que tá tudo, não. Prefiro me manter anônimo. Meu nome é João Carlos da Silva e... Ai, desculpa, João. Mentira, não é esse o nome dele. Não tem nome nenhum. Eu prefiro me manter anônimo, mas não podia deixar de contar meu caso. Hoje eu tenho 29 anos e moro há um tempo em Brasília. Só que essa história aconteceu há 11 anos, quando eu ia passar as férias de 3 meses da faculdade na casa dos meus avós, no interior do Mato Grosso. Sou um homem gay, mas na época eu não era assumido pra ninguém da minha família. Acabava ficando dias sem nada pra fazer na cidade em que eu nasci, pois era uma cidade pequena e todo mundo se conhecia. O bairro em que meus avós moravam, apesar de lindo, na beira de um morro cheio de árvores, tinha um serviço de vizinhas fofoqueiras 24 horas. Maravilhoso. Sempre fofoqueiras. Maravilhoso. Sempre tem uma história de fofoqueira nesses episódios. Ficava difícil fazer qualquer amizade LGBT sem que ninguém soubesse. Amizade LGBT é ótimo, né? Tipo, uma categoria. Não, mas gente, F... Eu disse que é LGBT. O mais tem F, que Porque é de a vizinha fofoqueira. vai falar, você tá vendo que o seu filho tá migado ali com o João LGBT? O LGBTQIAP+, o mais tem F, que é de fofoqueira, gente. Tá tudo Fofoqueira. certo. Exato. Elas entraram no grupo. Elas As fofoqueiras são a nova letra da sigla. LGBTQIAP+, F. F+. F+. Ai, meu Deus. Eu tinha apenas um amigo hétero super alternativo que tinha carro, isso é importante, e sabia que eu era gay.
A gente se aproximou por ele ter feito o inverso do que eu fiz. Ele nasceu e morou em Brasília e só depois de muito tempo tinha se mudado para o interior do Mato Grosso. Enfim, por ele passar mais tempo lá, acabou fazendo mais amizades. Gente diferente da cidade me apresentou alguns amigos dele. E um garoto que acabei namorando escondido nesse período. Hoje ele já é meu ex. Eu e esse meu ex só conseguíamos transar no carro desse nosso amigo quando ele saía com a gente pra algum lugar escondido. Um clássico. Ai, fofo. É um clássico dos gays do interior. É tudo... Mas com um amigo hétero aliado? Um aliado, gente. Eu achei fofo. Calma, que esse aliado pode ter uma vida... Pode ter um O plot turning. twist, vai tirar a máscara do aliado, vai ser o Jair Bolsonaro. Ele vai ser o ET que faz... Na verdade, pode entrar. Os dois transando, ele assim na janela. O P de LGBTQIAP é de Vamos... Meu Deus, chega. Vamos pedir desculpas pra sigla LGBT também. Vamos. Tá, vai. Não vamos comemorar ainda não. Vamos ver se é aliado aí. Em uma bela noite estrelada, esse amigo decidiu levar meu ex, uns amigos e eu pro caminho da cachoeira na estrada do morro, que era um caminho de terra no meio do nada. Lá eles poderiam fumar o cigarrinho de artista deles. Você tem 77 anos pra fumar cigarrinho de artista? Cigarrinho de artista. Eu achei Talvez ele tenha 77 Talvez. anos. Achei fofo. Eu gosto de gírias idosas, cigarrinho de artista. A galera fala como que é o cigarrinho do demônio, o cigarrinho de artista. Eu amo. Lá eles poderiam fumar o cigarrinho de artista deles fora do carro e eu e meu ex poderíamos transar. Gente, você sabe que todo mundo ia saber que você tava transando e tá tudo bem? Ah, amigo, sim, é um Aliados, clássico. Adolescente, hashtag assim? aliados. Clássico do interior, eu fazia muito isso. Eu não faço a menor... Eu saía, meus não. amigos cediam a casa pra... E aí eu entrava Pra no transar. quarto pra transar com meu namorado, que era de outra cidade. Não um carro. E porque- todo mundo sabia o que vocês estavam fazendo. Sim. Eu fazia uma coisa parecida. Não era transar, mas tipo assim... Tinha uma amiga que os pais dela não deixavam ela namorar. Então ela ia na minha casa pra gente estudar, entre aspas. E aí o boy ia também, eles ficavam se beijando no quarto, eu ficava lendo revista, mas eu ficava junto. E hoje você é a madrinha do filho dela, que já tem 20 anos. Ficava lendo revista, era um Não ficaram trisal. não ficaram juntos, mas foi um amor lindo. Foi um amor lindo, foi um amor lindo. Pois bem, assim fizemos. Eles ligaram o farol do carro pra ficar do lado de fora gente. e meu ex e eu dentro do carro já indo pros finalmente. Gente, é que a juventude é muito boa, né? É perfeito. Você consegue Não, você- performar em qualquer ele não podia nem ser situação, amigo de né? LGBT, então ele tinha que aproveitar. Eu acho, sua única oportunidade. Não falha nunca. Eu nunca transei num Se é que carro. você me entende. Não precisava ter contado isso. Eu já. Nunca transei num carro. Eu transava já na praça transei, nessa já transei, época. lembrei. O quê? Já transei num carro. Lembrou? Eu só começou a gritar, já transei, Ah, já já transei. Eu quase falei, transei, ainda já bem, né? Nem 5 minutos depois, comecei a sentir muito frio e ver um monte de silhueta de vultos pretos correndo não. muito rápido ao nosso redor, dementadores. Passavam pelas árvores que rodeavam o caminho de terra e circulavam o carro. Pô, eu odeio história que a pessoa tá transando e começa a aparecer... Empata foda. Ai, não, imagina, É um que pouco mais, situação né? horrorosa, velho. Os demônios. Você só pensando. pelado e... Faz o quê, mano? Os aliados estão indo. Se eras tão aliados, por que não tira os demônios tão de perto? Meu ex-médium falou pra eu me acalmar, que ele já tinha visto os espíritos assim que tinha chegado, mas que eles não iam fazer nada. Oi, ele começou a meter vendo espírito! É Cara, isso que me surpreende. É isso que me então, surpreende. A pessoa que consegue comparecer exatamente. vendo espírito. A ereção que não cai minha depois que você bisavó que tá ali, mas eu vou meter, porque é a única Mas eu vou oportunidade que eu vou meter, ter porque esse essa é a mês. oportunidade que eu tenho, Eu exato. não vou deixar a bisavó Serafina trabalhar. Não, gente, isso É pra mim é... juventude, gente. Eu acho que é O que também. é isso, inchado? É a juventude. Ai, Ariel, desculpa, Ariel. Ai, meu Deus. A gente não termina nenhum caso, nenhum. Só que eles começaram a fazer, ele, no caso, os vultos, eles já estavam fazendo no carro. Começaram a mexer muito nas árvores, chacoalhando como se estivessem sendo Pô, mas também atingidas que- por uma ventania. que E espíritozinhos, começaram a tentar filho da chegar mãe. perto do carro. O meu frio virou uma hipotermia sem explicação. Meu ex, assustado, saiu correndo do carro, explicou tudo e chamou todo mundo e falou pra gente ir embora. Pelado é importante saber. Quando disso. não tem detalhe. Mas acho que não, acho que Acho jovem que não fica não. pelado, né? Como assim?
Meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei 2 segundinhos assim, ó, olhando, pensando o que eu ia responder. No carro. Você não vai tirar Transar? tudo. Ah, eu acho que fica assim. Acho meio perigoso, tem a Felipe tem 5 embreagem. aliados ali fumando Exato. cigarrinho. Eu pensaria que eu tava num lugar seguro. Entendi. Secado de gente e espírito. Aliades. Não Com foi de cá aliados. dentro. Não, bom, sei lá. Bom, foda-se. Quando nosso amigo Ai, ligou gente. o carro, meu ex sussurrou no meu ouvido. Eu vou começar a falar uma língua que você não vai entender. Ai, meu Deus, não. Mas não se assusta. Ah, não. É pro seu bem. Agora Ele eu fiquei colocou cagado. a mão na minha cabeça, ficou uns 5 minutos falando nada, com o olho revirando, enquanto meu amigo dirigia 100 por hora pra tirar a gente de lá. Nossa, vai se fuder, eu tô apavorado com E essa... quando ele terminou de falar, capotou, o ex capotou, não o carro. E dormiu até Ai, chegar na casa dele. A primeira vez que É eu li... uma palavra que você Nossa, eu não vou usa falar nessa... nessa- É Quando você isso, tá no assim, o carro tá carro a 100 por 100 hora e daí km/h. capotou. Não, tipo, Quando a você tá pessoa escrevendo, dormiu. você não usa exatamente. essa palavra. Não, pra deixar claro, a pessoa dormiu depois de falar línguas e dormiu até isso, chegar tá. na casa dele. Gente. Meu frio passou assim que ele capotou, o menino, não o carro. Mas quando chegou na casa dele, eu fui perguntar, assustado, o que é que tinha acontecido. Ele disse que não lembrava de nada, mas que era provável que o guia espiritual dele tinha incorporado e afastou tudo da gente. Nossa, eu fiquei com mais tesão nesse namorado. Pô, o Que cara ele me resolveu- salva. O cara Ele me resolveu salva, passivo. velho. Era o O ativo cara passivo. resolveu tudo. Eu Ele acho que tem resolveu cara de tudo. power bottom. Isso tem cara de power É? bottom, assim. É. Ah, eu já tava achando um ativo o que já. que é o Power Bottom? Power bottom é um passivo que é bem ativo. Ah, tá. Ele, por mais que a posição sexual dele seja de passivo, ele tem uma atitude de ativo, né? Ele ele tem é uma tipo atitude de ativo. ativa, Ele é. acabou com... Ele é um power bottom. Ele resolveu. entendeu? Chama na maná. Ele capotou, ele Pegou é na bottom. cabeça, fez Ele chama na capotou, ele é maná e bottom. capotou. A capacidade que Eu esse desisto. quórum de Eu pessoas desisto. tem de transformar uma Eu história desisto. E putaria. Acabou. em algum Mas, cara, chulo. eu gostei. Eu gostei gostei achei muito ótimo. dessa Eu história. achei todo mundo muito... Tem carro, tem Todo mundo aliado. fez seu papel. Tem carro, Tem sexo, tem carro, tem aliado. Tem ação. tem Tem aliado. ereção rápida. Tem ação, tem É- o medo que é tipo é bem capotou, editada é o a carro história, ou é a exato. pessoa. E começou a Você fica falar naquela línguas. coisa assim, Ele já tava vendo enquanto ele tava me comendo e ele achou ok. Tem É, isso esquisitice tipo, tem- também. Ai, gente, coisa. eu acho que esse é meu episódio favorito que a gente já gravou, sério. Não, Parabéns, eu parabéns. gostei Hoje Eu que discordo. tem o momento do capotou. E aí você fica, é o carro, é o cara e né, aquela confusão mental. Não, eu tô 100% vendido pra essa história. Talvez essa seja minha história Também. favorita. Eu acho já. prêmio. Eu acho Eu que acho prêmio pra que essa tá história. aí pra... Ó, Prêmio pra essa história. Caso sabe o que Bizarro essa história- Awards. sabe o que essa José história pode fazer? É Carlos Cócoras Award. Leite, que mora na... Carlos Leite. Que não quer ser o nome divulgado. Que mora na rua Japim Queda. Sul. Não, é Brasília. É Brasília. É na quadra, não ser super quadra, Ele não sei o deve, que lá. eu acho que ele deveria se pronunciar pra ele Não, receber gente, eu tenho uma coisa perfeita pra isso. Vai. Esse caso, ele pode ser o caso que vai bater de frente com as lésbicas furiosas. A gente vai fazer um racha A de versão casos. gay, a versão Racha- gay. É o racha Nossa LGBT senhora, ó. fantasmagórico. Olha, Batendo sério. palma com as minhas unhas. Porque é isso, a gente tem as gays fugindo no carro enquanto uma Falam performa... línguas. Enquanto uma performa língua. Caralho, não. Isso eu achei muito Isso é foda, muito tá? foda. A 100 por Muito hora. Velozes e Furiosos. Então agora vamos de OVNI da BR. Olá, Mabê, Chico e Fi. Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Alana e meu caso bizarro aconteceu aproximadamente uma década atrás. E foi vivenciado por mim e pela minha mãe. Alana, o seu caso está aqui, ó, difícil, porque veio depois de uma história bem boa, hein? Não, mas a gente aceita tudo. É, a gente... Calma. Não vamos subir o sarrafo. Vamos subir o O safarro. Calma, a Lana mal começou, coitada. Nós morávamos num município que pertence à zona metropolitana da cidade de Salvador. É o município menos urbanizado em comparação com a capital, com muitas áreas de mata virgem, zona rural, agropecuária, etc. Nós sempre tivemos uma vida que acontecia entre Salvador e esse município, viajando quilômetros e mais quilômetros para resolver qualquer coisa, estudar, trabalhar e por aí vai. No dia desse caso, estávamos voltando de Salvador e já era noite. Pegamos um engarrafamento daqueles intermináveis. A entrada da cidade tem algumas rotatórias, foto abaixo, vocês estão com as fotos aí. E se você quiser ver a foto, é só entrar no arroba lá no Instagram,
caso_bizarro, que vai ter a foto. Ou no feed ou nos stories. Tá tudo salvo lá direitinho. E aí ela tá mostrando, né, as rotatórias e tal. Estávamos dentro do ônibus esperando conseguir acessar a cidade, quando notei uma luz estranha no céu, alguns bons metros acima do chão. Era uma luz pequena e ela mudava de cor muito semelhante a uma luz de LED RGB. Ela subia e descia um pouco, mas basicamente plantava na mesma região constantemente. Chamei minha mãe e perguntei se ela estava vendo aquilo, e ela disse que sim. Ficamos olhando por todo o tempo que o ônibus passou pela região, até dado momento que saímos do campo de visão da luz. Depois ficamos encucadas, tentando dar explicações lógicas para aquilo. Encucadas. Para mim, a mais realista é que fosse um drone. Pô, mais 10 anos atrás. Porém, tem muitas questões com essa explicação. Nessa época, drones não eram acessíveis. Nem sei se existia. Ela pegou nosso cinismo. Ela sabia que a gente ia duvidar dela. Ela falou, eu vou responder sua dúvida. Eu vou trucar essas gays, essas LGBT. Onde que era o lugar mesmo? Salvador. Era um município. Grande Salvador. Principalmente uma que chegasse nessa altura e distância da pessoa que o controla e que tivesse luzes. Outra questão é, o que uma pessoa com capacidade monetária e habilidade de manuseio de um drone quase 10 anos atrás estaria fazendo no cu do mundo perto da BR de noite, fazendo um drone piscar colorido, subir e descer no mesmo lugar. Afugentando uns gays transando. Fica aí meu caos, adoro o seu programa, Maldes, não percam o episódio, ouvi todos e me digam o que vocês acharam que era essa luz misteriosa. Beijinhos de luz. Eita! Cara, eu acho que é uma luz muito específica para não ser um OVNI. Por que o OVNI precisa ser colorido? O que vocês têm contra o OVNI PB? Porque sempre precisa ficar mudando de cor. Eu acho que é uma coisa deles. Porque o OVNI não pode ser minimalista. Eu acho que eles não gostam, acho que eles querem causar. Você acha que os OVNIs são tudo da rave? Eu acho que tem eles que são ter cor meio drag neon e ficar mudando. Drag Tem queen. que passar na Santa Efigênia e comprar umas luzes que piscam. Porque o OVNI Eu acho precisa que eles ser da balada. E é por isso que o nosso alienígena nerdzinho saiu dos OVNIs. Exatamente, porque ele se sentia deslocado. Todos os OVNIs eram o quê? Baladeiros da rave, clubbers, que nem o Felipe. Eu não sou clubber mais. Eu era clubber. Eu tinha energia de E clubber. ele não, e ele era minimalista. E ele só... Ele ficava no Ele é cantinho dele aqui, ó. Ninguém gosta dele. Ai, todo mundo gosta dele. 640 mil pessoas gostam dele. Eu não diria isso. Eu acho que... Assim, vocês acreditam em OVNIs? Sim, óbvio. Não. OVNIs. Óbvio. Não, acho que acredito. tem. Mas o que eles vão querer fazer aqui? Chico, Felipe. Ai, é tipo... olha nos meus é olhos, muita você não pretensão acredita em nossa. Acredito que exista a vida fora da Terra, mas acho que a Terra é uma biboca. O que vai fazer Uma aqui? biboca. Assim, A Terra é uma ruinha ali que entra e fala a assim... Terra Ai, Cara, você já não caiu numa biboca? Por que o ET não já, dia mas daí não você pode vira as cair? costas e vai embora, né? mas não é que eles iam ficar Ah, aqui. mas às vezes Mas ele você tá fica lá passando aqui brincando. mesmo. Eles iam olhar e Ele falar assim, ficou lá brincando ai, um que pouco. nojo, e iam embora. E eles não iam nem aparecer. Às vezes a gente vai numas bibocas, Chica. Às vezes já parei numas bibocas. Falei Chega por assim... você, vou... daí chega no dia seguinte nesse estado, né? Ué, mas Depois às que vezes para tem na biboca. um extraterrestre que vai lá numa biboca e fala assim, vou parar. Às vezes tem um extraterrestre, tipo assim, Felipe, fica. meio Felipe, sabe? Não era nada. Sabe o que era essa luz? Era o quê? Nós mulheres meio extraterrestres, a gente Nós vai gays numas meio. bibocas. A gente se entrega pra umas LGBT. bibocas, tipo a Terra. Ah, Chico Feliz. Balão lá nos de Estados festa Unidos, pra junina. pesquisar as porra dos seus podcasts, você cai em cada lugar. Caiu naquele hotel lá que nem Era tinha legal. gente. Você acha que aquela mulher daquele hotel não era alienígena, não? Reptiliana. É óbvio. Reptiliana. Você tá vendo? Eu Vai amo. numa biboquinha no hotel da puta que Pra pariu. mim, só tem uma resposta pra isso. Ah. Balão de festa junina. Acabou tudo pra mim, qualquer caso OVNI que você me perguntar. Eu vou dizer balão de festa Mas junina. isso tava perto, era luz. Não, nem sei se era Era Balão de fevereiro. festa junina. Balão Balão de festa junina. balão. Agora. Fevereiro. Aquecimento Agora, eu fui- pra festa junina. Você Pronto. viu o balão da galinha pintadinha na Bienal? Você não... Tinha um balão. Gente, eu preciso muito. Eu vou precisar colocar. A Mabela nesse ficou episódio. obcecada, ela só postava isso na época. Gente, mas lógico. É lógico. Mas era um balão de Era um balão. Eu vou te voar? As mostrar. pessoas entravam num cesto da galinha pintadinha e elas voavam? Não, Não, era um deixava. balão, Não, era- Você não tá entendendo. Meu Deus, é uma Você não galinha tá pintadinha entendendo. Era uma gigantesca. galona Gigantesca. Era uma galona pintadona. É uma Era uma galáxia Era uma galáxia pintadinha. pintadona. E aí, eu É um albatroz Pintadona. pintadinho, velho. E aí eu postei falando assim,
assim, eu tô há 2 horas obcecada com galinha pintadinha em forma. Eu que filmei isso aqui. E aí, no fundo, alguém fala assim, como é que é? Tipo, o fogo no rabo da galinha, porque sai o fogo na... Daí você foi E a cancelado galinha no pintadinha Twitter. deu RT no meu vídeo. A galinha pintadinha oficial. Daí você foi banido oficialmente do Twitter pra Não, todo acho que, sempre. acho que eles não viram. Ó, a galinha pintadinha... Por erotizar Ai, uma acho que figura eles da nossa tiraram. infância. Eles viu? pararam de... Não, eles não tiraram. Óbvio, né? Porque eles notaram que tinha alguém falando, olha lá o fogo no rabo da galinha galinha. pintadinha. Mas enfim, gente. Então, chega a uma conclusão que é balão, viu? Todo mundo concorda. Não, pera. OVNI igual a balão. Eu Todo acho que é mundo. inconfundível todo mundo, você Chico olhar Feliz. essa galinha pintaduda. Bom, enfim. Pintaduda. e achar que é isso. Olha, eu tô contigo, Alana. Eu amo a história porque ela tem um infográfico lindo com o ônibusinho onde estávamos, onde o OVNI estava. Mas só precisa corrigir nesse infográfico onde estava o balão de festa junina. De Não resto, é, tá sempre não é. Tinha 10 de ref 10. do GIF ainda, achei chique. Ela Tinha mandou um ref do ref de um GIF, achei GIF de chique. luz. A Ana brilhou. Agora eu queria só fazer um disclaimer aqui, que a minha próxima história, a Mabê escolheu a dedo pra mim, que é Espírito Taylor Espírito Swift. Taylor. Eu fui cancelado pelo fandom da fandom. Taylor, queria fazer uma retratação aqui. Queria pedir Não, desculpa você não vai pro fandom fazer da Taylor. polêmica no meu podcast. Não, Não vou vem fazer- trazer essa Você energia não vai Não, pesada. vou trazer fazer, essa Nem vem trazer você tá fazendo energia. essa polêmica. Você não vai trazer essa energia pra mim. Ah. Eu amo a Taylor, tá, gente? Eu vim até com a minha roupa branca pra pedir desculpa aqui. Sem maquiagem. Felipe Bortolotto pinta Nossa. as unhas sem... E aparece sem maquiagem. Você não parece que tem 12 anos, não que tem 30, porque você fica arranjando briga Não! com diva pop no Twitter. Esse é o argumento deles, Chico. Você não use o argumento deles comigo. E é bom que a menina que mandou o caso, ela tenha a sua idade. Quantos anos ela tem? Oi, Mabê, Chico e Fi. Meu nome é Flora e tenho 13 anos. Eu não vou dar uma risada. Ai, vai comprar treta com ela, fi. É sua cara. Gasta Não vou 10 dias deixar. na sua vida comprando Eu treta. não vou... Eu vou deixar. ser completamente neutro nessa história. Vai, eu vou que deixar não vocês você brigar comentarem. com a Flora. Vai. Amo o caso bizarro e o modus operandi e sou uma ouvinte assídua dos dois. Bom, vamos pro caso. Eu estava dormindo tranquilamente, bela e formosa, quando começou a tocar uma música no meu sonho. Meio dormindo, meio acordada, comecei a cantarolar. Só que percebi que minha Alexa... Acabei de ativar todas as Alexas aí de vocês. Ai, ativou uma aqui! E essa foi a publi pra Amazon. Alexa, Amazon Prime. Lembrando que esse é um podcast Amazon Music. Percebi que minha Echo Dot tinha começado a tocar Taylor Swift. Achei que fosse meu despertador, porque programei pra usar as músicas dela, mas não era. Era 3h44 da manhã. Citando a hora certinha, pois sei que a Mabê gosta de precisão. Olha, o sorrisinho da Mabê, ela tava assim, Flora ó. tudo. E, obviamente, não tenho despertador programado pra esse horário. Bom, pedi para a Echo Dot parar de tocar. A-L-E-X-A. Que nem cachorro, você não pode falar as palavras. Igual a galera do Luciano Huck, as crianças do Luciano Huck. Mesopotâmia. Mesopotâmia. M-E-S-O. Pedi para a Mesopotâmia parar de tocar e voltei a dormir. Até aí, tudo bem. No dia seguinte, tocou de novo. Só que por volta das 5h16 da manhã e quase caguei nos shorts. Você tem 13 anos. 13 Lava anos. essa boca. Relevei e voltei a dormir. De manhã, chequei o aplicativo da Echo Dot e não tinha nada relacionado à música. Achei muito estranho, mas continuei com a minha rotina. Uma semana se passou e comecei a ficar muito incomodada com isso. Tocava de vez em quando e chegava até a tocar 2, 3 vezes em um dia, sempre nos piores horários possíveis. Contei para os meus pais e eles falaram que também ouviam. Afinal, nossos quartos eram separados apenas por uma parede, e às vezes até um deles levantava, mas a música parava antes de chegarem no meu quarto. E nem sempre era eu a desligar. Isso aconteceu por mais de alguns dias. Uma amiga minha teorizou que se eu estivesse falando com a Echo Dot, dormindo, mas acho que não, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eis que ontem acordei para desligar a música e vi um vulto parado no canto do meu quarto. Quase morri do coração e não consegui dormir de novo. Beijos.
É isso a história? A Flora meteu essa. A Flora jogou pra Gente, é um plot twist maravilhoso. Ela vai levando pra chegar Ela na coisa de tecnologia. Tava o capeta no meu quarto, falou, galera! E sai Beijos. numa moto, assim. Termina a história. Mas eu quero dizer que é exatamente isso que a Taylor Swift faz pra lançar um álbum. E aí ela deixa... É uma campanha de marketing. Ela é uma gênia do marketing. Ah, tá, que susto. Não ia falar mal da Taylor. Você tava falando mal da Não, Taylor. óbvio que não. Eu tô quieto. Ela- Eu não estou nessa mesa. E ela vai mandar uma a outra. Flora meteu essa. Ela E vai mandar uma outra história. Flora. Flora, complementa. Faz uma era. Faz várias uma- eras. Faz a várias próxima eras. era, É. Flora. Cara, eu amei essa história, porque a gente tava assim... 100% achando que ia ser alguma mensagem, alguma Tem nada. música. Daí passa um palhaço, metralha minha casa e vai embora. Acabou a história. Beijos! E acaba com beijos. Caguei no short, beijos. Quase morri do coração e não consegui dormir de novo. Beijos. Beijos. Flora, um beijo. Eu adorei essa história. Eu também. Tô um pouco apavorada. Flora, eu espero que esteja tudo bem. Você falou pros seus Esteja pais tudo que aconteceu bem. isso? É, conta, É bom. conversa com eles, porque... Nossa, eu ia ficar meio nervosa. É. E, gata... Guia. Nossa, que medo, né? Conta pra gente depois o resto, por favor. Conta pra gente o que aconteceu depois, porque É bom. começa por aí, né? Começa... Tá, até aí tudo bem. Vamos ver o que vem agora. Flora, obrigado. Ah, a gente ama a Flora. A Flora é tudo. Adorei a Flora. A Flora é fofa. Caso 6, Ratos de Portal. Olá, Mabê e Chico. Tudo jóia? Não, tudo jóia já denuncia que é hétero, né? Nunca Denuncia que é mais velho, LGBTQIAP+, fofoqueira mais. Tudo jóia. P de psiu e F de fofoqueira. E F de fofoqueira. PF+. Falaria tudo jóia. Tipo, e aí, firmão? É. E aí, Mabê, firmão? Sou Francisco, primeiro damo da Ju Loli in the Sky, hétero! Ê! Ou Caso bissexual, resolvido, vamos pra bissexuais próxima. existem. Primeiro Ai, é damo. verdade, o apagamento É, o bissexual. apagamento bissexual Francisco, aqui, ao desculpa, vivo, Xará, de você. desculpa. Não sei se ele é. Eu não quis te apagar, Xará. E eu tô tirando ele de um armário que ele não é. A gente conseguiu. Foi A você gente conseguiu que... ofender todos os direitos humanos. Todos os direitos humanos foram ofendidos nesse Nesse Tem que começar episódio. com um disclaimer nesse episódio. Todos os direitos humanos Esse foram podcast ofendidos. ameaça os direitos humanos. Procura o site da ONU. Pra entender mais, procura o site da ONU. Primeiramente, esse Francisco, ele falou que é o primeiro damo dessa... Ju Loli in the Sky. Loli in the Sky. Ela faz umas peças maravilhosas e ela mandou pra mim alguns presentes. Acho que por isso que ele tá Ah, ele cantando. comprou Não, como... a participação dele. Com jabá. ano que ela- Ah! Gente, Qual é que o seu preço, Mabê? Gente, o Francisco, ele foi tirado de um armário que ele não tá. Ele foi tá xingado sendo- de tá sendo- hétero. E ele agora tá foi xingado de subornando. propina, Exato. que ele Propina, tá? Ele tá sendo acusado de propina. Bissexual corrupto. não monogâmico. Bissexual corrupto não monogâmico. Vamos ler a história do bissexual Não. corrupto não monogâmico Francisco. Outro dia estávamos conversando sobre seu podcast e lembramos Ai, de uma tô com história dor. bem boa que aconteceu comigo. Lá por volta de 2010, eu fazia doutorado em São Paulo. Logo, alguma idade. Se ele fazia doutorado em 2010, tudo jóia, realmente tudo confirmou aí. Tudo confirmou. Confirmou a questão do... Da velhice. Eu não queria usar a palavra da bissexualidade, da heterossexualidade e de alguma idade que nem a minha. Eu fazia doutorado em São Paulo em 2010 numa universidade pública muito boa. Jogou na cara. E ainda é elitista. E aí, Bissexual. Não é qualquer faculdade, bosta. Bissexual. Bissexual Não corrupto, monogâmico. elitista, não monogâmico. Tá? Da elite, da alta elite de São Paulo. Minha pesquisa tinha algumas particularidades. E a principal era que eu tinha que fazer alguns procedimentos em horários específicos, usando materiais sensíveis à luz. Assim, durante alguns meses eu precisei trabalhar em 3 turnos, tendo que frequentar o laboratório durante a madrugada numa sala bem escura, usando só uma dessas luzes vermelhas de laboratório fotográfico. Artista, bissexual, Artista, corrupto, não não monogâmico, monogâmico, artista e elitista. De elitista. uma faculdade melhor que a sua.
De qualquer uma das eu que tá fazia um ouvindo. PhD melhor que o seu numa faculdade que você nunca vai passar nem na Ai, porta. fiz Harvard, foda-se, a minha é melhor. A minha é melhor. Por quê? Porque eu sou elitista. Bissexual e não monogâmico. Comprou uma B. Comprou... Esse episódio é um oferecimento Coitado propinas. desse menino, gente. Ele Julio acordou. in the Sky. Ele acordou e falou: vou mandar um texto aqui pra um podcast que eu gosto. Ele vai se arrepender o resto da vida. Ele do nunca dia. Não, mais você sabe que ela tem o meu endereço, né? Você tá fazendo tudo isso e a menina tem o meu endereço. A próxima vez que eu vou receber uma bomba na minha casa... A próxima. As últimas 7 não foram ela. A oitava A minha será. risada Eu vou receber asmática. uma bomba. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de frequentar um lugar normalmente muito movimentado num horário que não tem ninguém. Ele falou, não sei se vocês tiveram experiência de frequentar uma faculdade muito boa. Francisco, desculpa por estragar seu caso. Ele foi completamente estragado, não tem a menor condição. Desculpa. Esse episódio, ele nunca. Ele Esse não vai episódio pro é ar, né? Ele proibido. vai pro Ele é lixo. proibido em 37 países, incluindo Luxemburgo. Ele só pode ser passado em Ele, Luxemburgo. esse episódio só Só será. estará disponível pra você, habitante de Luxemburgo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer doutorado numa faculdade boa, seus lixos. Não tivemos. Francisco, obrigado pelo caso. Ai, gente, não, velho. Não sei se vocês já tiveram a experiência de frequentar um lugar normalmente muito movimentado, mas num horário em que não tem ninguém. É muito estranho. Os espaços e distâncias parecem muito maiores. O silêncio é meio opressivo, parece uma preparação para um jump scare que nunca chega. Que fala inglês, poliglota, bissexual. Feedback. Um jump scare que nunca chega. Era isso que eu enfrentava nas madrugadas de laboratório. Esse laboratório ficava no primeiro andar, bem no final de um corredor. Era uma sala toda azulejada com aqueles azulejos quadradinhos brancos. A sala não possuía janelas ou ventanas, somente a porta. De dia era super tranquilo, um laboratório qualquer, mas de madrugada, no escuro, era meio sanatório assombrado de filme found footage. É isso, Ah, bilíngue, não. bilíngue. Ele Bissexual, ele é tá? bis. Ele é vários Ele bis. não. Ele é bissexual, ele é bilíngue. Him. Him. E ele- Deliver. mas eu gosto que tem metodologia. Toda palavra que ele usa em inglês ele tá escrita em itálico. Ah, não. Ah, mas não sei se isso foi ele, né? Foi Ou se ele. foi- Foi o Franciscão. Foi o Franciscão. Você já teve a oportunidade de frequentar um texto com itálico? Você já teve a oportunidade de frequentar um texto da BNT? Acho que não, né? Você querido? já teve a oportunidade de ler as regras da BNT? Eu acho que não. Eu acho que não é teve muito a sua ainda essa cara. oportunidade. Essa carinha. Eu faz tava muito já sentido. quase um mês nessa rotina. Nós vamos terminar esse episódio. Eu vou levar ele no longo A gente até o final. jura. Eu tava já Tá quase levando um mês nas nessa mãos. rotina noturna. Já havia me acostumado com o ambiente, nem tropeçava mais em nada até achar a bendita luz vermelha. Já nem acordava em casa em pânico sem saber que dia e hora eram, achando que eu perdi o tempo do procedimento. Até aí, tudo bem. Numa dessas madrugadas, eu tava indo corredor escuro adentro até o laboratório. Abri a porta, como sempre, e aí me deparei com uma... Botou reticências. Eita, Me deparei com uma anomalia. eita. Dei de cara com uma luz esquisitíssima no meio da sala. Essa luz não tinha uma luminosidade avermelhada, logo não poderia ser coisa da minha parceira luminária. O corredor de acesso estava escuro e não tinha janela, portanto não tinha como ser uma luz vinda de fora da sala. E as luzes dentro da sala também estavam apagadas. Eu pensei, nada de pânico ainda, só preciso de mais informações. Esperei um tempinho para que meus olhos se habituassem ao escuro e aí comecei a ver que essa luminosidade toda era focada, como um facho de luz de uma lanterna. Percebi que a luz vinha de um ralo, ou seja, a luz vinha do esgoto. Como um ralo de esgoto pode emitir luz? Eu buguei. Tela azul da morte com taquicardia e suor frio, porque estava diante de algo impossível e sem nenhuma boa explicação ali para me salvar. Em alguns laboratórios vizinhos dessa sala, tinha ratos usados nas pesquisas. Ratos de laboratório são bichos grandes, mais para ratazanas do que ratinhos, e são criaturas noturnas. De dia, sono. De noite, balada. Aí eu adorei. Balada.
Imaginem 1.500 bichos desses em suas gaiolas coletivas numa verdadeira orgia de vida noturna roedora. É um barulho alto e que nós não estamos habituados a ouvir no cotidiano. Eu normalmente não prestava muita atenção nesse barulho, porque não era novidade para mim. Mas nesse momento, depois de um mês dormindo menos de 4 horas por noite, diante de um ralo aceso, me soava como um peso, uma pressão na cabeça, uma coisa pegajosa que não deixava o pensamento fluir. Nessa hora, sem brincadeira, eu cheguei a pensar que era um portal dimensional vindo de um ralo, por absurdo que fosse, ou que eu tinha perdido um parafuso. Talvez vários. O que uma pessoa sã, com um senso de autopreservação intacto e com sono em dia faria nessa situação? Não sei. Era 2010 e eu estava no meio do meu doutorado, sem dinheiro, sem dormir, sem smartphone nem rede social para filmar e postar o que eu estava vendo. Gostei que ele colocou E a lá... gente chamando ele de elitista, gente, sendo que o doutorado é tudo fodido. Gostei que ele colocou lá as razões deles. Gostei, Francisco, tipo, perdão. Não é elitista. E talvez não seja bissexual. Logo Talvez nem pensei, seja francês. será que isso é uma prova? Então dei aquele chacoalhão de cabeça e decidi investigar o ralo que podia ser um portal. Criei coragem e olhei dentro do ralo pela grelha para tentar ver o encanamento. O cano descia reto por mais ou menos 1,5 m e então fazia uma curva. Era um desses canos comuns, brancos, e isso ajudava a refletir a luz e fazê-la chegar até ali de uma forma bem focada. Como já ia passando da hora do meu trabalho e nada de mais estranho aconteceu, resolvi cobrir o ralo com um balde para bloquear a luz e fiz minhas coisas. Terminado o serviço, guardei bem os materiais sensíveis, virei o balde com o fundo para cima para fazer de banquinho, sentei e fiquei encarando o ralo iluminado. Eu estava agora bem acordado de adrenalina, definitivamente não estava alucinando nem sonhando. O que via estava ali mesmo, diante de mim, e ainda não fazia o menor sentido. Não tinha como ser alguém, era um cano pouco mais largo que o meu braço. Não vinha barulho nenhum pelo encanamento, não tinha nenhum cheiro estranho, nenhuma corrente de ar, nada. Foi aí que me ocorreu de olhar as salas ao redor do laboratório, mas elas estavam todas escuras. Desci um andar para checar que sala seria abaixo do ralo. Embaixo do laboratório ficava um depósito onde se guardava a serragem de madeira que se usava para forrar as gaiolas dos ratos, e ali alguém deixou uma luz acesa. Então, era isso. Foi um alívio. De repente, a realidade voltou a ser possível. A anomalia tinha finalmente sua explicação. Mas também fiquei triste, porque por um momento cheguei mesmo a pensar que poderia estar vendo um pedacinho do além. Pedacinho do além parece nome de escola infantil, né? Pedacinho do além. Claro. Seu filho. Espírita. Jardim. Você já Maternal, foi a alguma Jardim 1, 2 e 3. Alenzinho. Alenzinho. É isso, espero que tenham gostado. Um abraço, Francisco. Francisco. achei legal a história dele. adorei a A gente história se dele. divertiu bastante na história do Francisco. Mas bem, nunca mais vai ganhar roupa de graça. Isso que dá ser corrupta. Ai, bijuteria, mas tudo bem. Bijuteria, compra. Vamos fazer um publi. Ela faz. Vamos fazer um publi Vamos dela fazer pra um- lavar. Ela merece, Ela merece. Nosso Não, ela pedido faz- de desculpa final É vai ser um perfeito. publi dela. Você que tá atrás de bijuterias únicas, coisas inesquecíveis que vão ser elogiadas na rua, no ônibus e na praia, acesse a página Não, Ju é foda, Loli ó. in the Sky. Lolly in the Sky, Ai, meu ela Deus, faz são umas miniaturas. É umas raposinhas. É raposinhas. muito lindinho. É muito incrível mesmo. É a moda número 1 Qual que é a em arroba Luxemburgo, dela? tá, Ó, gente? e ela tá fazendo... o arroba dela é Loli, L... Primeiro é um L, depois tem 2 L's e Y, ponto, in the sky. Mas eu vou colocar o arroba dela. E ó, ela tá... O meu curso de confecção de acessórios com Polymer Clay está com super desconto na Doméstica. Ela é chique. Ela é chique, Foda, não. foda. Ela desenvolve umas coisas Professora. legais. Faculdade de elite. Ó, ela faz uns colarzinhos. Ela queria fazer umas coisas bizarras, mas ela fez uma fofura. Olha que fofinho, Ela não. mandou umas raposinhas. Ela, queria tanto fazer umas coisas bizarras. Eu falei, não, mas eu gosto. Você é de fofa demais pra fazer coisas bizarras, Loli. E ela fica vendo. Olha aí, Loli. Ah, não, olha o gatinho dela. Ela tem um gato laranja que parece o Garfield. Maravilhoso. É isso, gente. Conseguimos? Conseguimos. Gente, que Subimos essa maravilha. montanha, caralho! Caralho, gente. Se você chegou até aqui, a gente agradece. Saiba que foi um episódio mal assombrado. Sabe? Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Você, ouviu chegou essa até de aqui, Queiroz. tem uma coisa que eu preciso dizer pra você. Não, e sabe o que mais? Se você chegou até aqui, essa é a última segunda-feira do mês de outubro. Mas ainda teremos o último episódio do mês. Então a gente vai ter um episódio extra que vai sair no dia 31 de outubro. Então, se você chegou até aqui, saiba que teremos episódio no dia 30, que é o dia que saiu hoje.
E amanhã tem episódio extra, que a gente comemora 1 ano de Caso Bizarro. E dia do Saci, aqueles do que Saci. esquecem dia 31 de outubro. E vai Nacionalista. ser incrível. Espero que vocês E gostem. se você chegou até aqui, né, última segunda-feira do ano... Não, Do ano outubro. não, de outubro. Completamente descolocada, né? A festa de Halloween já aconteceu e vocês já foram na minha festa de Sim, Halloween. eu O Eu não Chico fui. não vai, Ai, minhas fantasias de Halloween são tão boas Sim. esse ano. Pena que você vai Não, em esse ano eu já outro sei. ano. Eu vou estar. O Chico outro vai dia. chegar. O Chico vai chegar. Um dia antes. Eu vou chegar um 3 ano antes. Eu cheguei um ano antes no ano passado. Ai, que Exato. triste. Tá bom. Mas é isso. Mas é a festa isso. do Halloween do Felipe já vai ter saído. E você pode olhar lá no feed dele as fotos das pessoas ou não. Ou não. É isso, gente. Quase morri do Obrigada. coração e não consegui dormir de novo. Beijos. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.